prisão de ventre, dor de estômago, dor na barriga, ansiedade, memória fraca, queda de cabelo. Meu Deus, Edi, você tá com todos quase, né? Muitos gases, unha enfraquecida. Eu fico chocada, né? Que vocês estão assim há muito tempo. Então, quando a gente tá passando mal e tendo esses sintomas há muito tempo, corre-se o risco do quê? Da gente achar que é normal. Pra gente achar que, aconteceu, sou assim mesmo, faz 5 anos que eu tô nessa pegada e desisti, porque eu não sei mais o que fazer. É para você amarrar todos esses conhecimentos, fazer mesmo uma análise de você aí no seu rascunho, no seu resumo, para você falar: não, é isso então que eu tenho que fazer. Então, se a gente tem, por exemplo, se a gente cursa com a síndrome do intestino irritável e você nem sabia que tinha, você vai saber agora que é uma síndrome que cursa com diarreia, horas, intestino muito preso, você fica realmente muito irritada, estufada, você acompanha todas as alterações de humor e prejuízos que eu falei aqui, né, de falta de memória, de queda de cabelo, porque ela desarranja todo o seu intestino. Então, por exemplo, se você vai ter que falar em público, você vai dar uma palestra e começa a ter diarreia, você pode estar ali com todos os seus neurônios irrigando ali o seu intestino e a própria ansiedade faz os gatilhos de você ir ao banheiro. Eu vou para um casamento, vou fazer uma prova. Isso é momentâneo, pode ser da própria aflição do momento, da ansiedade do momento. Só que eu já atendi pacientes, ainda atendo, graças a Deus todos melhoraram, todas, que estavam há 4 meses com diarreia. Eu atendi uma paciente de 4 anos com diarreia, pele e osso, o pó da rabiola, não tinha mais nada. Gente, como ninguém conseguiu te tratar? Ela falou: mulher, ainda bem que eu vim aqui, eu nem sabia que você existia e tal. E a gente demorou 1 mês e meio para começar a melhorar, porque faziam 4 anos que ela estava daquele jeito. Então, gente, tem que cuidar, porque aí o que adiantava ela tomar um monte de remédio, antibiótico, ficava doente direto, porque ela não absorvia nada. Então, quando a gente tem uma pessoa com diarreia, a gente, primeira coisa, tem que fazer uma dieta mais branda, uma alimentação mais simples possível, sem fibras. Eu vou falar da alimentação na sexta, né? Mas só para vocês entenderem. Uma alimentação diferenciada, porque se o que eu como agride mais ainda a minha mucosa do intestino, que é um órgão totalmente úmido, como é que vai ficar? Como que eu vou sarar dessa diarreia? E como é que eu vou ter cabelo e unha se eu nem absorvo os nutrientes, se eu como errado e o meu intestino está machucado? Então, esses maus hábitos, quando a gente não muda, os sintomas vão piorando, né? E aí a consequência disso ao longo da vida vai trazendo doenças piores. Então, eu posso aí desenvolver um Alzheimer, um tumor, algo muito mais trabalhoso e prejudicial do que simplesmente uma queda de cabelo. Né? Então, a gente tem que pensar muito isso. E é a mesma coisa para quem tem intestino preso. Se eu tenho intestino preso, eu fico muito enfesada porque as toxinas, né, do cocô, antes de ir embora, depois que eu como, elas ficam ali no final do meu intestino. E lembra que o intestino é permeável? Ele é uma esponja, ele funciona como um filtro. É como se fosse uma bucha. Então, volta tudo aquelas toxinas para o meu corpo. Então, antes de eu absorver os nutrientes, eu absorvo as toxinas do mal, né? E aí eu fico irritadíssima. E aí, todo dia eu acordo querendo ir ao banheiro e eu não consigo. E aí, o que acontece com os nutrientes? Então, por exemplo, vamos pensar cabelos e unhas. Complexo B, principalmente B5, ácido pantotênico e biotina, se eu não tiver um intestino íntegro, eu não absorvo. O raio da B12, né, que ajuda muito na gravidez, que ajuda muito a baixar a homocisteína, que previne aborto, previne baixo peso ao nascer, ajuda na implantação. Para quem deseja engravidar, não pode ter uma B12 baixa, porque inclusive pode ser uma gestante mais inchada e correr riscos de perder o bebê. Então, o que mais para o meu intestino? Então, se alguém aqui pensa em engravidar, você tem que cuidar do intestino primeiro.
Porque se eu tenho intestino preso hoje, como que eu vou ser uma grávida com intestino preso? Vai morrer de dor, né? Então, complexo B, zinco, biotina, vitamina D precisam de um intestino bom para ter boa absorção, tá? E muitas coisas que a gente vai falar amanhã é da própria consistência, da cor. Então, hoje vocês têm uma tarefa de olhar para o cocôzinho de vocês lá no vaso sanitário e avaliar como é que ele tá. E eu vou querer saber amanhã a frequência de vocês. Vocês estão fazendo cocô todo dia? Será que fazer cocô todo dia é saudável? O que que eu preciso entender sobre o meu cocô, né? Que ele tá ali, você e ele, todo dia, não tem como, né? Ele tem que ser bom, ele tem que ser o reflexo de você. E você vai olhar para ele e vai saber se você tá tendo saúde, se você vai estar melhorando a sua saúde. Por exemplo, mulheres que, ou homens, enfim, pessoas que melhoram a alimentação, primeira coisa que fala na consulta, Muniele, mudou o cheiro, mudou a cor, mudou a consistência. Para de comer carne 3, 4 dias para você ver o quanto seu intestino fica bom. Tem gente que tem polimorfismo genético para carne, ou seja, não deveria comer tanta carne, e a pessoa gosta tanto e ela não vai no banheiro nunca. Então, principalmente quem tem endometriose e que tem algum desses prejuízos que eu falei hoje, se come churrasco, ai, Nutri, mas churrasco não é saudável, carne magra, carne assada, tira a gordurinha. Para quem tem endometriose, aumenta a prostaglandina, ciclooxigenase, que são substâncias inflamatórias. Então, é como se doesse muito, como se doesse não, vai doer muito, aumenta a inflamação, como se fosse aquele pisão na unha encravada que eu sempre comento, e aí dá aquelas torcidas. O supercrescimento bacteriano da SIBO, ou da SIFO, que é o supercrescimento de fungos, tanto na vagina quanto no intestino, é quando a gente tem as candidíases, as infecções de recorrência e tá tudo muito mal. Se eu tenho esse intestino permeável, esse intestino machucado, ralado, entrando as bactérias, eu preciso fazer o quê? Restaurar ele mais rápido possível. Então, muitas vezes a gente não vai entrar com probiótico, kefir, kombucha, tempê, miso e cápsulas ou sachês de probióticos manipulados quando eu tô com as bactérias assim, ó, do mal em exacerbação. Porque se eu jogo bactéria boa, hora que eu tô toda estufada, logo no começo, eu vou fazer uma guerra ali dentro. E aí vai ter muito mais dor, muito mais estufamento. Imagina o cheiro e a dor para fazer cocô, vai ser muito mais intenso. Então, não é porque probiótico você ouviu dizer que é saudável que você vai começar a comer kefir amanhã. De repente, o kefir de leite para você vai ser pior, você vai ter mais gás, mais pum, e o seu cocô vai ficar mais fedido. E aí vai dar aquelas torcidas de cólica monstruosas na barriga. Então, tem que tomar muito cuidado. Quem tem síndrome do intestino irritável tem que tirar laticínios. Tem gente que só tem intolerância à lactose, de repente comer um queijo parmesão, uma gorgonzola, um queijo mineiro não faz mal, não estufa, não acontece nada e para essa pessoa tá tudo bem. Se ela não quer engravidar, se ela não tem endometriose, ela pode comer o queijo amarelo dentro da dieta dela, das especificações para ela, mas não é generalizado. Beleza? A mesma coisa para depressão, né? Quando a gente pensa em depressão, uma pessoa que toma medicamento, muitas vezes os medicamentos para depressão, eles têm metais tóxicos. Então eu tô arrumando uma coisa, mas eu tô me intoxicando de alumínio, de chumbo, de mercúrio, de conservante, de corante da cápsula, um monte de coisa ali no remédio que nem precisava ter, né? Então eu tenho que cuidar mais ainda da minha alimentação, porque por um período eu concordo que pode ser que você tenha mesmo que tomar, é o seu tratamento, por isso que o remédio existe. Mas depois, será que eu não posso tirar? Será que depois eu não consigo fazer inúmeras tratamentos alternativos para que eu gosto, que eu vou procurar saber, para eu não precisar do medicamento? Então, isso é com o seu neuro ou psiquiatra, com a sua terapeuta, mas tem que ter sim o conhecimento nutricional. A gente não vai tratar o sintoma, a gente vai tratar o problema, o seu corpo inteiro. Não adianta, o que eu tomo para unha fraca? Por que que a sua unha tá fraca? Então, o que eu quero é chacoalhar a cabeça de vocês, para vocês entenderem que a gente tem que encontrar soluções, porque as soluções existem, para o intestino existe, e que eu quero ajudá-las a clarear.